A gente vai conversar também com a professora Glícia Brasil. Olá, professora, tudo bem? Olá, tudo bem. A professora Glícia é psicóloga do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ela é coordenadora do curso de extensão em alienação parental da PUC do Rio, tutora do curso de alienação e convívio familiar no pós-convide no contexto da magistratura nacional pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Temos aqui um grande time para debater um tema que é bastante complexo, que é a alienação parental, né, professores? Sim. Professora Glícia, existem estágios de alienação parental? Quero também colocar aqui a minha alegria de estar nesse momento aqui ao lado do Rolf e da Ana Carolina, pai e filha, né? E nós estamos aqui tratando de um tema que fala da importância de nós mantermos as nossas raízes, de nós não nos alienarmos da nossa história, porque do jeito que for possível, né? Sendo do jeito que for, com imperfeições, com dificuldades, é importante, né? As raízes são muito importantes para nós. E então eu quero dizer a minha gratidão, a minha admiração, né, por essa dupla, por esse professor maravilhoso que eu tenho a honra de ter tornado meu amigo, dizer que o livro do Rolf e da Ana, esse livro em especial, que nós estamos hoje comemorando essa edição, que é a 7ª, né, eu tenho aqui a 6ª edição e as outras anteriores, autografado, felizmente, é um livro muito didático, muito útil, que eu sempre utilizo nas aulas com os alunos. Eu sou professora de psicologia, para cursos de direito, né, eu sou bacharel em direito também, psicóloga do Tribunal há 22 anos, do Tribunal de Justiça do Rio, e eu percebo que, como o Rolf bem falou, existe uma resistência nossa em entender e aceitar que esse fenômeno existe, sempre existiu, o que é agora me parece que difere de uma era anterior, é que nós não toleramos mais, enquanto sociedade, enquanto família, os abusos, o uso do filho para objeto de vingança pelo fim da conjugalidade, e isso o legislador e a sociedade não tolera mais, daí a importância de ter existido essa lei, 12.318, né? Eu concordo com o Rolf que ela não deve ser revogada, ela talvez deva ser modificada em algumas questões, e a Ana trouxe uma questão muito importante, né, que é quando a gente fala da avaliação, que é de entender esse contexto e de entender as entrelinhas, né? Muitas vezes a alienação ela não é explícita. Esse adulto que faz essa interferência na formação psicológica da criança, ele não faz de forma explícita. Então, ele cria obstáculos dificultando a autoridade parental, dificultando o convívio. E nós temos duas formas de avaliar isso. Nós avaliamos os atos praticados pelos adultos da família, no sentido de como esse adulto cuida, se ele estimula o convívio ou se ele minimamente não impõe resistências a esse convívio, se de fato ele se esforça para afastar a conjugalidade, deixar de lado as questões pessoais conjugais e entender que o filho precisa de conviver com a outra linhagem que ele tem. E nós olhamos também para essa criança, né, para avaliar se essa criança tem algum sinal. A doutrina, a lei fala dos atos praticados pelo adulto, lá no artigo 2º da lei 12.318, que são vários atos: omitir informações, uma mudança injustificada de domicílio, inventar que o outro adulto praticou algum abuso e não provar, dentre outros, é um rol exemplificativo. E nós, psicólogos, nos detemos muito na hora de identificar o ato de alienação parental no comportamento da criança. Então, nós chamamos essa família para ir ao tribunal e lá nós avaliamos se a criança ou adolescente dá algum sinal de sofrimento, né? E aí eu volto a concordar com a Ana no sentido de que nós precisamos de ficar atentos, porque é difícil identificar. Muitas vezes uma criança tem vários tipos de transtorno, ela é identificada na escola como um transtorno de ansiedade, com déficit de atenção, ou ela apresenta alguma doença psicossomática, ela apresenta alguma forma de desequilíbrio, e muitas vezes a escola não sabe identificar a causa do desequilíbrio, muitas vezes o próprio pediatra não consegue identificar a origem dessa doença psicossomática, e nós ali, quando estamos em contato com a família, avaliando todo mundo, nós percebemos, então, graus de sofrimento
sofrimento, né, nessa criança. Graus em que a criança consegue conviver com dificuldades, um outro grau mais grave, que é um grau mediano, em que ela apresenta de 3 a 5 sintomas. A doutrina descreveu 8 sintomas, né? E um grau muito grave, que é aquele grau onde a criança ela apresenta um repúdio, uma evitação extrema, ela é extremamente reativa e apresenta um comportamento evitativo a esse contato, né? E é aquela criança que já num grau mediano para grave, ela começa a manipular, porque a criança vítima da alienação parental, uma das grandes contribuições da doutrina médica foi dizer que essa criança passa a contribuir com o processo de alienação. E o que isso quer dizer? Alguém praticou alienação com ela, alguém incutiu na cabecinha dela coisas que interferiram na formação, dizendo que o outro é irresponsável, ou subliminarmente, nas entrelinhas, como disse a Ana, dando a mensagem de que esse outro não é confiável, e por aí vai. E a criança passa a acreditar naquilo que foi dito, ou naquilo que foi percebido por ela nas entrelinhas, né, do comportamento de quem cuida dela. E daí, então, ela passa a manipular, ela passa a contribuir. E chega-se ao cúmulo naquele grau mais grave, então nós temos o leve, médio e grave, que é aquele grau de repúdio, onde a criança passa a manipular intensamente e passa a inventar. Essas são as contribuições que a criança apresenta, né, no sentido de ela própria inventar coisas, criar ideias, e ela mesma passar a ficar difícil nós avaliarmos o que é real, o que ela vivenciou na realidade, ou o que é fruto de uma invenção, de uma falsa memória, por exemplo. Exemplo clássico, a criança vai passar o final de semana na casa de um dos genitores com quem ela não convive mais, que nós doutrinariamente chamamos de genitor descontínuo, e a criança volta para a casa do genitor contínuo, que é aquele com quem ela mantém maior convívio de tempo, e ela passa a dizer algo que aconteceu lá, que o genitor descontínuo, por exemplo, obrigou ela a comer tudo e enfiou a comida de forma agressiva e de forma que machucasse a garganta. E aí aquele adulto que está sem conversar com o outro acaba acreditando no que a criança está dizendo, sem colocar em xeque essa palavra, esse discurso da criança, ao passo que ele próprio foi também um dos grandes estimuladores para essa manipulação, para esse comportamento manipulador do filho. E aí vira um ciclo vicioso, porque a criança passa a manipular, o adulto que faz inicialmente a manipulação acredita na manipulação do filho, que é um fruto da manipulação do adulto, e fica aquele ciclo que se retroalimenta, e nós vamos muitas vezes ver essas histórias tristes de crianças que vão parar em delegacias, acusando o outro genitor com quem não convive tanto tempo de praticar maus tratos, abusos sexuais, algumas vezes, e frutos de um processo de uma alienação parental num estágio grave. Sim. Professora Glícia, a professora comentou, né, que em vários casos de alienação acaba até, inclusive, ocorrendo acusações de assédio, acusações de abuso que não são verdadeiras, que fazem parte desse fenômeno que é a alienação, né? Como é possível identificar a verdade nesses casos? Olha, Daniela, essa é aquela pergunta de prova oral, muito difícil e delicada. Bom, qualquer meio de prova lícito é admitido direito, né? Então, quando a gente faz a perícia, é um dos meios de identificar uma acusação. A gente conversa com todos os adultos da família, nós conversamos com a criança, nós conversamos também, tentamos fazer, pelo menos, aquele momento que nós podemos checar o comportamento da criança com aquele adulto que supostamente foi o abusador. Eu sei que quando eu falo isso nas aulas, ou quando eu sugiro isso nas avaliações psicológicas, alguns advogados resistem, até peticionam ao juiz para não deixar que esse momento aconteça, no sentido de que essa criança pode estar correndo algum risco de estar presente na sala com aquele que ela disse que praticou o abuso. Mas nós, psicólogos, trabalhamos com aquilo que não é apenas o textualmente dito pela criança. Nós trabalhamos, o objeto da avaliação psicológica é o comportamento dos adultos e da criança. E nesse sentido, quando nós fazemos a avaliação psicológica para observar o comportamento, é muito importante nós observarmos como a criança se comporta na presença do suposto agressor.
E aí nós chamamos um dia a criança, conversamos com ela, explicamos que num outro momento esse agressor vai estar presente ali, eu vou estar junto com ela o tempo todo dentro da sala, eu gostaria que ela aproveitasse aquele momento para conversar com ele sobre aquilo que ele eventualmente tenha feito ou dito e ela não tenha gostado. Na verdade, eu reforço positivamente, eu estimulo essa criança para que ela se sinta segura, para que ela possa, então, ter coragem para verbalizar coisas diante do suposto agressor, aquele que está sendo acusado, né, dentro de um processo de família ou criminal. E aí, quando nós fazemos esse encontro, quando nós conseguimos fazer essa entrevista conjunta, é um momento muito rico, e eu acredito que seja um divisor de águas. É o momento em que nós vamos observar o comportamento da criança, nós vamos observar a expressão da criança, corporal e facial, e aí eu digo a vocês, né, que existem vários instrumentos técnicos de distinção entre um falso abuso e um abuso real. Existem meios de distinguir. Um dos grandes meios, por exemplo, é a expressão facial da criança quando ela narra o abuso, e aí, se for um abuso real, existe um sofrimento legítimo, existe uma manifestação de intensa dor, muitas vezes vergonha, muitas vezes culpa, dificuldade de concluir o relato, porque a criança fica muito emocionada, diferente de quando é um abuso que ela inventou, né, ou que ela acabou repetindo porque alguém falou para ela. A criança, quando fala de um abuso que não ocorreu, ela é ausente de expressão facial compatível com um abuso real. A expressão facial do falso abuso, ela é indiferente. Muitas vezes ela é aleatória, a criança fala uma fala normal, como se ela estivesse conversando sobre um filme que viu, brincando de quebra-cabeças, fazendo um lanche, ao mesmo tempo que ela fala de uma coisa muito triste, que seria o abuso, ela conta a história de um game que ela gosta de jogar, e aí a gente percebe que não tem sofrimento, não tem dor, não tem nenhum constrangimento. E esse comportamento diz muito para nós psicólogos, né? Porque a criança não consegue fingir ter medo. Isso é uma outra questão importante quando a gente trabalha com crianças que a gente aprende. O adulto que diz que a criança foi vítima de abuso sexual, ele sempre fala que a criança tem medo do suposto agressor. E a criança também fala que tem medo, né? E aí existe um divisor de águas que nós chamamos de diagnóstico diferencial, quando a gente faz essa prova do que é falso, do que é real, do que é um abuso que tem elementos de convicção que demonstram o que aconteceu e de um abuso falso, que é quando a criança, então, ela está lá conversando e naturalmente ali para nós fica claro que aquilo não aconteceu. E aí nós podemos, então, dizer no laudo sobre esse comportamento não verbal, né? A criança diz ter medo, mas ela não demonstra medo. Muitas vezes ela fala que tem medo, mas quando o suposto agressor entra na sala, ela fica na sala comigo e junto com ele por muito tempo. Eu já fiquei com crianças junto com o suposto agressor, com aquele que foi acusado, por mais de 2 horas, a criança interagindo normalmente, brincando, jogando Lego, quebra-cabeça, sentada no chão, vai se aproximando fisicamente, corporalmente, o que é incompatível com ter sido vítima de um abuso real, porque no abuso real a criança tem intenso pavor, ela jamais se aproximaria do agressor. E aí fica provado para nós, por esse comportamento, que ela vai se soltando, ela vai falando, vai virando uma conversa amena, um bate-papo, daqui a pouco estão vendo foto no celular, estão contando de casos, e fica claro para nós que ela verbaliza ter medo, mas ela na prática, na realidade, factualmente, ela não tem. E nós precisamos, então, estudar sobre crianças, né? O Rolf brilhantemente chamou atenção para essa questão da preparação, da capacitação das perícias, né? Do profissional que faz perícias. Essa expertise é muito importante, esse estudo de quem trabalha com crianças, ele tem que ser sistemático, ele tem que ser reiterado, ele tem que ser feito de forma abrangente. Nós temos que estudar sobre como a criança de 5 anos relata, como uma criança de 3 relata, como uma criança de 8 relata. Temos que entender de memória, temos que entender de percepção, temos que entender um pouco sobre sonhos, sobre fantasia, sobre conflito familiar, sobre histórico da família. Enfim, tem que ser uma formação ampla e continuada. A pandemia agora nos trouxe, inclusive, um desafio, que é identificar isso por vídeo, né? Está muito complicado para nós, profissionais, fazermos essas avaliações por vídeo.
E aí nós estamos tentando trabalhar com mais de um colega, fazendo a avaliação, e nos casos em que não é possível fazer por vídeo, caso, por exemplo, de abuso sexual não tem sido possível, nós estamos indicando, então, que se faça por peritos particulares, externo, né, do quadro externo do tribunal, já que dentro do Tribunal de Justiça nós não estamos, no momento, com estrutura para avaliar esse tipo de situação. Tá? Professora, é uma questão complicada, né? A gente tem aqui uma pergunta da Gabriela Renata, se a lei da alienação parental possibilita que o magistrado, se necessário, determine a realização de perícias psicológicas quando da existência de indícios, essa perícia não seria indispensável para a constatação da alienação? Eu sempre digo, nesses cursos, né, que eu dei agora na pandemia, para magistrados, né, eu dei curso no Tribunal de Justiça do Rio, na Escola de Magistratura do Rio, para 46 magistrados, eu dei um curso também para a Escola do Paraná, EMAP, e no início do ano agora eu vou dar o curso para um outro tribunal. Eu sempre converso com os magistrados no sentido de lembrá-los do artigo 4º da Lei 2.318, que fala lá da declaração de ofício, do indício de ofício. E o Rolf muito bem trouxe a importância de o juiz estar atento e desse início do processo. Quando a gente fala de indício, a gente fala de algo que não está muito claro, e no início dessa ação, quando o juiz verificar alguma coisa de estranho, seja no inicial, seja na contestação, eu oriento que ele marque uma audiência, né, uma audiência especial para ouvir essa família, e ele declare de ofício a alienação parental. E junto com essa declaração em ata, formalmente em ata, ele faça uma advertência a ambos os pais. E a advertência é: vou aplicar as medidas do artigo 6º. Vou tomar todas as medidas que forem necessárias para resguardar a integridade física e psicológica da criança. Esse juízo não vai admitir que os pais brinquem com essa criança. Então, eu acho bem importante isso que o Rolf trouxe, de se falar disso no início do processo, a fim de que isso não evolua, de que não cresça. Porque um dos papéis importantes do Poder Judiciário é a função simbólica de dar limites, né? O Judiciário, ele é o grande outro na nossa psique. Se nós sabemos que tem um juiz que pode retirar de nós parcela dos nossos direitos e pode, inclusive, retirar de nós a convivência com os nossos filhos, nós nos tornamos, então, um pouco temerosos e talvez um pouco mais tímidos na hora de fazer qualquer coisa com os filhos. E aí, eu penso que é importante essa ação tomada no início e estimulo para que os juízes o façam, porque eu percebo que é possível que a gente conserte lá na frente. Exemplo, o juiz declarou alienação parental no início do processo e depois, lá na perícia, na fase de provas, se verificou que não é bem uma alienação parental, que é apenas um conflito de lealdade. Lembrando que existe diferença técnica entre conflito de lealdade, ansiedade de separação e alienação parental. E aí nós conseguimos reverter. Essa família está num ponto que essa declaração foi útil, e ela não praticou o ato, não piorou a situação. E o contrário não é verdadeiro, ou seja, quando o juiz não declara no início e é uma alienação parental, isso piora muito. E muitas vezes, lá no final, depois de anos de perícias e provas e idas ao tribunal, os juízes tomam a decisão mais drástica, que é a inversão da guarda, e não conseguem efetivar essa inversão. Porque esse adolescente cresceu, essa criança se tornou um jovenzinho, e ele acredita agora em tudo que foi dito para ele tem horror ao genitor, ele não entra no cargo oficial de justiça, e é impossível implementar, inclusive, a inversão da guarda, né? Ele não entra no cargo para fazer uma busca e apreensão, por exemplo, e são aqueles processos em que nós temos extrema impotência, assim, nos sentimos extremamente impotentes, né? Porque os juízes dão a sentença, declaram a alienação, só que demoram muito, e a criança cresceu e o vínculo se perdeu, né? Professora Glícia, como que é feita a perícia psicológica ou biopsicossocial nesses casos? Essa perícia pode ser feita por profissionais do quadro dos tribunais. Hoje, todos os tribunais do país têm psicólogos e assistentes sociais na equipe. Perícia biopsicossocial é uma perícia complexa, feita por assistente social, médico e psicólogo, né? A lei fala na perícia psicológica feita pelo psicólogo ou essa perícia biopsicossocial.
De um modo geral, na prática, na maior parte das vezes, ela é feita ela é psicossocial, é feita por um assistente social e por um psicólogo. O objeto do assistente social vai ser uma análise mais da vida social dessa criança. Quem cuida, se a criança, quando vai no final de semana da casa de A ou de B, ela tem vida social, se está matriculada na escola, a carteira de vacina está em dia, se essa família tem algum tipo de auxílio do governo, enfim. É esse contexto sociopolítico-econômico em que essa criança está inserida. A perícia psicológica tem como objeto a questão do afeto, a questão dos vínculos. Então, nós vamos examinar como é a relação da criança com todas aquelas pessoas da família que está se discutindo alguma coisa. Quando a perícia é feita por perito particular, em todo caso, ela é perícia, ela é regida pelos artigos 464 ao 484 do Código de Processo Civil. Quando ela é feita na esfera penal, ela é regida pelo artigo 159 do Código de Processo Penal. E a Lei 12.318 trouxe lá um procedimento especial, fala no prazo de 90 dias, fala de uma análise de um histórico do casal, fala de uma análise em que nós tenhamos que conhecer todo esse contexto, né, como a Ana bem trouxe, é muito importante nós conhecermos esse contexto familiar, para saber quem cuida, para saber com quem a criança mantém maior vínculo, os vínculos de confiança, ou a ausência de vínculo de confiança, como é que se deu essa separação do casal, enfim, está lá no artigo 5º esse procedimento. O psicólogo, ele tem autonomia técnica para entrevistar, significa que nós possamos escolher qualquer metodologia, isso vai depender da formação pessoal de cada profissional. Existem 3 principais resoluções que regulamentam as perícias, né, feitas por profissionais dentro da esfera do Poder Judiciário. Resolução 6, de 2019, Resolução 8, de 2010, e o Código de Ética do Psicólogo. Todas essas disponíveis no site do Conselho Federal de Psicologia, no Google, né, na internet. Essas resoluções falam da autonomia técnica, porém, nós temos que dizer no laudo qual foi o método utilizado. Na maior parte dos tribunais do Brasil, e é o que eu utilizo também, nós utilizamos entrevistas individuais com a criança, com o adolescente e com os familiares, e entrevistas conjuntas com a criança e esse familiar que eu quero observar alguma coisa. Eu chamo a criança no tribunal, eu marco um dia, aviso que ela tem que ir, que muitas vezes vai ter que faltar aula, peço para levar um lanche, e nós temos lá uma sala de brinquedos, onde nós fazemos, então, muitas vezes, dependendo da idade da criança, não é possível fazer propriamente uma entrevista, nós não fazemos perguntas, mas nós fazemos o que nós chamamos de método de observação livre da criança na presença do adulto. E aí nós chamamos para brincar. Na verdade, é um momento em que vai estar eu, o adulto e a criança, e nós vamos brincar de alguma coisa. E nessa brincadeira, nessa aparente brincadeira, eu vou observar aquilo que me interessa. Como a criança nomeia o adulto, se ela se aproxima fisicamente do adulto, se ela é receptiva a gestos de carinho, se ela mantém com o adulto algum tipo de vínculo, né, onde o adulto fala alguma coisa e ela se assusta, ou se ela é receptiva, denotando confiança nesse adulto, dentre outras coisas, né? O que eu quero avaliar é a qualidade dessa relação, é o tipo de vínculo que essa criança tem. Então, basicamente, as perícias são feitas, o número de entrevistas varia, isso é caso a caso, é o psicólogo que vai definir o número de entrevistas, geralmente são de 6 a 8 entrevistas. Nós temos autonomia técnica também dada pelo Conselho Profissional e dada pelo Código de Processo para fazer contato com quem atende a criança, fonoaudiólogo, médicos, psicólogos, a própria escola. E aí, se necessário, nós entramos em contato com esses lugares, né? Porque pode ser que a criança dê notícia de que essa criança, nesses lugares, ela passou por algum tipo de exame que nos interessa entender melhor como isso se deu. E ao final de um período de avaliação, que vai mais ou menos de 2 a 3 meses de avaliação dessas pessoas todas que eu disse aí, nós elaboramos um laudo que será anexado ao processo e que servirá como mais um meio de prova. Não é a prova principal, mas é um meio bem importante, tendo em vista a expertise, né? Onde a gente vai dizer o que nos foi possível perceber. A importância da avaliação psicológica é exatamente porque o nosso objeto não é a linguagem textualmente dita. E aí vai ser muito importante essa prova ser juntada aos outros meios de prova, porque pode ser que o advogado peticione lá, que a criança tem medo, pode ser que essa criança seja intimada a participar de uma audiência em juízo, onde ela textualmente diz que tem medo de ir ao encontro do outro,
e fica registrada em assentada. Pode ser que venha da delegacia, como muitas vezes vem, uma ocorrência em que a criança disse que aconteceu, uma lesão corporal, ou uma ameaça, ou um abuso, onde ela fala que ela foi ameaçada e ela diz que tem medo. E lá na nossa sala, nós então fazemos essa avaliação, e eu chamo isso de um desvelar, né? É um momento em que nós desvelamos uma coisa que estava meio estranha. A criança diz ter medo, mas a criança de fato não tem medo. Ela senta junto no chão e brinca, ela abraça e beija, ela recebe o carinho. Então, esse laudo ele é muito importante, porque, né, é o momento do processo onde vai constar como se dá essa interação, como se dá essa dinâmica. E isso é um elemento muito importante de convicção do juízo de família, né? Isso que o Rolf trouxe aí é uma coisa realmente lamentável, né? Os profissionais que ouvem a criança uma única vez e fazem laudos dizendo que aconteceu coisas graves. Existe por parte dos psicólogos, né, uma resistência também em falar desse tema, por isso nós precisamos formar equipes e divulgar mais sobre a importância de um profissional falar dessa situação. O próprio Conselho de Psicologia é contra que o psicólogo fale de alienação parental, porque na visão do Conselho de Psicologia, quando nós falamos em alienação parental, nós estamos repetindo um nome técnico que a lei trouxe, e dentro de uma esfera punitiva, que é uma esfera em que pode, inclusive, o adulto perder o convívio com a criança. E nós, psicólogos, não podemos ser instrumentos violadores de direitos humanos. A minha opinião pessoal, e é por isso que eu acredito nessa causa, né, e eu estou nela, eu estudo esse tema há muitos anos, eu acredito que eu não estou ferindo o meu código de ética quando eu falo de alienação parental no laudo, ao contrário, porque alienação parental nada mais é do que uma coação moral, artigo 3º da Lei 2.318, tem natureza de violência psicológica também, artigo 4º, inciso 2, a linha B, da Lei 3.431, de 2017, ou seja, todas as vezes que existe uma alienação parental, essa criança está coagida, ela está sendo violentada, ela está sendo violada no seu direito de ser livre para expressar o seu afeto. Então, quando vem um profissional e diz para o juiz que ele precisa dar limites a quem cuida dessa criança, que ele precisa impor multa, advertir, suspender o poder familiar, aplicar qualquer medida que retire do adulto alienador esse domínio psicológico sobre o filho, eu entendo que eu estou, sim, zelando pelo meu código de ética, eu estou trabalhando para a não violação dos direitos da criança e do adolescente. É isso. Professora Glícia, quais são os efeitos da alienação parental para as crianças? Que eu acho que isso é a parte mais importante, né? O professor Rolf já tinha comentado que isso aí acaba afetando toda uma geração por vir, mas quais são os efeitos que essa alienação parental traz aí para essa criança, para esse adolescente? Daniele, se você me permite, eu vou responder a essa pergunta parafraseando os autores do livro, porque o livro, ele além de ser um livro compacto, ele não é um livro muito grande, né? Ele é um livro compacto, mas ele é muito abrangente, né? Bem completo. E traz aqui uma parte que eu, como psicóloga, especialmente gosto muito e tenho estudado sobre isso, que tem a ver com o que a Ana acabou de dizer agora, de olhar para esses fenômenos de forma ampla. Nós precisamos tratar do fenômeno da alienação parental não como algo que veio para punir a mulher, retirando dela a guarda, ou para punir quem acusa de um abuso e não prova, não é nada disso. Isso é um discurso político, um discurso induzidor de erro, de equívoco. Na verdade, é uma lei importante que veio no momento em que a criança e o adolescente são sujeitos de direito e é intolerável que essas pessoas sejam tratadas como objeto. Ponto. E o que nós precisamos fazer, então, é estudar isso, esses meandros, as interfaces, né, as ligações. E o livro traz especialmente um capítulo que eu gosto muito, e eu tenho estudado muito, e cada vez mais com os meus alunos, no curso lá de extensão da PUC e em outros cursos, que é um capítulo aqui que fala da tendência de alguns tipos de personalidade, algumas pessoas que têm um tipo de personalidade desenvolverem um padrão de alienação parental. Traz aqui, por exemplo, características do genitor alienante,
traz aqui o transtorno de personalidade paranoide, o transtorno psicótico, o transtorno borderline, que é muito comum. Eu atendi na quarentena agora um processo gravíssimo de uma genitora borderline que fazia alienação parental. O que tem de muito clássico no transtorno borderline é a ausência de empatia, né? Então, ele é uma pré-psicose, é uma mãe ou um pai que apresentam esse transtorno que podem colocar o filho em risco, porque eles não têm empatia nenhuma pelo filho, não se preocupam com o filho, eles se preocupam com eles. E aqui, num ponto em especial, fala aqui do transtorno de personalidade antissocial e fala também da personalidade narcisista. Eu até gravei um documentário agora sobre isso, sobre o transtorno de personalidade antissocial, e nós precisamos tratar desse assunto com muita clareza, com muita transparência, e falando da nossa humanidade, né? Nós temos entre nós temos características que nós não somos bons completamente, nós não somos seres humanos perfeitos, e muitos de nós apresentam algum tipo de comportamento que é um comportamento antissocial, que é aquela pessoa que quer criar dificuldades na onde convive, ele vai criando confusões, ele vai gerando no outro um sentimento de culpa, e ele vai usando as pessoas. Ele tem um padrão de se relacionar antissocial. E eu percebo na prática, né, isso é empírico, e isso é real, que muitos pais e mães que praticam alienação parental, eles apresentam um comportamento antissocial, né, enquadrado pela psiquiatria como antissocial. Precisamos estudar isso. E é claro que uma criança que convive com alguém que apresenta comportamentos egocêntricos, desculpem, comportamentos egóicos, comportamentos de pessoas que não têm empatia, mães narcísicas, pais borderline, é claro que essa criança vai apresentar sinais. A Ana trouxe uma questão muito importante, que é a questão da transgeracionalidade, né? A alienação parental, ela é passada de geração para geração. Então, essas crianças repetem padrões, elas se tornam inseguras, apegadas, ansiosas. E eu vou ler aqui, tomar a liberdade aqui, pedir licença para ler um trecho do livro que eu gosto muito, que diz o seguinte, olha, efeitos das crianças vítimas, né? Os filhos de pais superprotetores, como é o caso, como é comum no comportamento do genitor que faz alienação parental alienante, tornam-se inseguros, ansiosos e dependentes. Isto sem esquecer nas consequências físicas dessa característica de abuso emocional, porque é um abuso emocional, tais como alterações de padrão de sono, alimentação e condutas regressivas. A gente percebe crianças, elas se tornam muito apegadas, muito dependentes da opinião desse adulto, com medo de desagradar esse adulto, elas se tornam crianças, de fato, inseguras, e muitas crianças regridem. Isso é uma das formas de nós observarmos, né? Quando a criança apresenta um comportamento regredido, no meio a um conflito familiar, nós temos que ligar o sinal para a hipótese de uma alienação parental, de uma opressão psicológica, né? De um abuso emocional. E também dificuldades sociais, falta de atenção e concentração na escola, né, com condutas revoltosas e empobrecimento de interação social. E para fechar com chave de ouro essa resposta, né, parafraseando os autores, em longo prazo ocorre um irremediável sentimento de culpa, em que o menor, na época, se vê cúmplice dessa campanha contra quem ele igualmente amava. Eu considero o livro um primor, indico muito. Esse capítulo em especial que fala dos transtornos de personalidade, eu tenho estudado mais sobre isso, e é fundamental que nós precisamos mesmo estudar mais sobre isso. E eu ouço pais e adultos que se tornaram adultos que sofreram alienação parental, pais e filhos que sofreram, né, e que não conseguiram reatar seus laços. Existe um documentário que eu indico também, que é A Morte Inventada, do produtor Alan Minas, né? Ele é um documentário real, baseado em relatos de pessoas adultos que falam disso, e o que acontece é isso, né? Essas pessoas se tornam culpadas, são filhos de pais que eles crescem com a sensação de que eles são responsáveis pela infelicidade do pai ou da mãe alienante, né? Eles são muitas vezes responsáveis por aquela pessoa que fica amargurada, que fica mal amada, que fica ruim com a vida, que fica pouco altruísta, né, com a vida. E é muito comum que o filho que sofreu isso, ele se sinta muito responsável por essa infelicidade, porque o adulto alienador, ele faz isso
isso, ele rouba essa psique, ele faz um sequestro emocional, ele lobotomiza, né? A alienação é uma interferência nessa psique. Então, um dos grandes efeitos é isso, adultos culpados e muitos adultos que crescem reproduzindo uma espécie de comportamento antissocial, ausentes de empatia. Professores, foi muito bom conversar com os senhores. A gente teve aí bastante interação do pessoal no YouTube, a palestra está muito boa, mas infelizmente a gente já está com 1h12, a gente vai ter que terminar. Gostaria de agradecer muito a presença de todos aqui, professor Rolf Madalena, professora Ana Carolina, professora Glícia Brasil, e muitíssimo obrigada mais uma vez, e uma última palavra aí? Eu só queria agradecer mais uma vez ao doutor Daniele pela condução dos trabalhos, agradecer imensamente à professora Glícia pela brilhante exposição, ela trouxe aqui as informações que só o conhecimento, a prática, a experiência, os estudos dela poderiam trazer, ou seja, fez com que nós tivéssemos um momento extremamente diferenciado, e eu só queria, então, consignar ainda que esta 7ª edição, ela tem um acréscimo de 50 páginas a mais que não existiu na 6ª edição, ou seja, a doutora Glícia nos permitiu, com os conhecimentos dela, que nós fizéssemos com que essa nova edição trouxesse mais informações, e muitas dessas informações devido aos conhecimentos da doutora Glícia. Agradeço à minha filha, que não deixei que ficasse alienada, que trouxe para o meu lado aqui, para que tudo ficasse numa belíssima convivência, como tem que ser entre todos nós. Eu também só tenho a agradecer à doutora Daniele, à doutora Glícia, pelas brilhantes explanações. Agradeço ao meu pai também, não poderia deixar de ser. Gente, então, muito obrigada e espero que a gente tenha outras oportunidades de voltar a conversar sobre esse tema. Obrigada. Muito obrigada, tá? Muito obrigada. Professora Glícia. Eu queria me despedir dos meus amigos, dizer que para mim está sendo uma alegria e uma emoção de ver pai e filha juntos, construindo um livro, né? Isso é muito importante, isso é um legado que se deixa para a humanidade, para os netos, né? Inclusive aqui é o seu filho, né, Ana? Agradecimento para ele, né? Achei lindo, o agradecimento ao Guilherme Madaleno. Então, isso me emociona muito, né? Isso que nós podemos construir em família. E dizer da minha honra de ser convidada por esses autores para estar presente aqui, e agradecer a editora Gen também por esse convite, e dizer, Rolf, que cada vez que eu estou com você, eu não sei se há espaço para que eu me torne mais fã. Eu acho que eu já sou muito, e eu fico achando que não tem mais lugar, mas eu fico mais, né? Pela sua generosidade, pelo seu jeito de explicar as coisas, e principalmente porque eu percebo que nós falamos de coisas comuns, de realidades diferentes, você aí em Porto Alegre, eu aqui no Rio, você trabalha com uma advocacia de pessoas de um poder aquisitivo talvez diferenciado, a clientela aqui do Rio é muito diversificada, e, no entanto, nós falamos de coisas comuns e nós temos sintonia na nossa percepção de mundo, né? Eu acho isso muito interessante, né? Muito curioso, e isso me deixa muito feliz. E acho que nós, então, estamos caminhando para aquilo que importa, né? É isso, tá? Ana, minha querida, obrigada. Rolf, muito obrigada. Doutora Daniela, obrigada. Professores, mais uma vez, muito obrigada e nos vemos aí em outras oportunidades.